Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolos? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aqui vemos, mais uma vez, o apóstolo cuidando, ministrando para a igreja, porque o que sucede é que nós temos um combate continuado, e ele percebia isso aí na igreja de Corinto. Lá havia um florescer maravilhoso dos dons, entretanto começaram a florescer outras ervas estranhas. Algumas coisas que não deveriam estar na igreja apareceram. Alguma coisa que não devia estar no coração do povo estava. E Paulo se perturbou, porque ele percebeu que um espírito. Sabe, irmãos, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes, isto é, os exércitos, as forças espirituais que atuam no mundo.
São essas forças que conseguem influenciar a sociedade, as pessoas, e conseguem fazer então a dissensão. O homem nasceu amigo de Deus, ele foi criado exatamente para isso aí, para ser amigo de Deus. A amizade com Deus é a plenitude da obra criadora. Estar ligado com Deus é o propósito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque exatamente para que nós parecêssemos com Ele. Mas essa comunhão foi rompida por causa da intriga, porque um espírito estranho se entremeteu entre o homem e Deus, e o homem permitiu. A coisa ficou tão feia que a terra foi entregue a uma devassidão, uma violência, porque o mal cresce tão fácil. Chegou um tempo que, como um cirurgião pega um tumor no corpo, ele tem que fazer uma cirurgia, senão o tumor cresce até o ponto de tirar a vida daquele corpo. Então o cirurgião, ele num procedimento médico, ele faz então um contorno com bisturi e arranca o tumor e joga fora, porque o tumor crescendo ia promover a morte. E Deus, olhando do céu, viu um tumor aqui muito grande, o pecado, a violência sem limite, o ambiente estava horrível, e Deus tinha um bisturi que ninguém nunca tinha visto ele usar, chamado água. E ele faz obra com qualquer elemento natural ou sobrenatural. Naquele tempo ele falou para Noé: vem vindo o fim de toda a carne perante a minha face. E o bisturi foi uma grande inundação que até hoje os cientistas descobrem. Há pouco tempo eu estava lendo, nos picos mais elevados da terra, se vê lá claramente fossilizado animais marinhos. Como pode ter um animal marinho lá em cima de um monte? Como pode ter um animal marinho nas montanhas mais elevadas? Como pode encontrar fósseis de animais marinhos nas montanhas mais altas? É porque as águas subiram. Subiram mesmo, do subsolo, subiram. E as águas de cima desceram. E a cirurgia foi feita. Ficou só Noé e sua família. Mas no meio da família de Noé, tinha um que não era o coração dele como os demais. E assim segue a humanidade. O Espírito sempre pega alguém para poder fazer, e Deus não vai eliminar as pessoas para sempre. Ele falou: eu não vou mais destruir a terra com água, eu vou colocar um sinal no céu como uma marca minha para vocês. Vou deixar um sinal aí registrado. Os irmãos sabem que quando o sol se levanta num tempo de chuva, e os raios de sol, eles atravessam então aquela umidade suspensa no ar, forma-se o arco-íris. O arco-íris é a refração da luz branca do sol, que é decomposta em 7 cores primárias. Esse arco-íris é o sinal que Deus deixou, que Ele não vai mais destruir a terra com água. Agora vai destruir com outro elemento, vai ser com fogo, e não vai ser só a terra, vai ser todo o universo. E sucede, irmãos, que ao longo da história, sempre foi assim. Sempre o inimigo consegue entrar por intermédio de pessoas que deixam a porta aberta, a porta do coração. Vocês lembram o que Deus falou para Caim? Caim, preste atenção, o pecado está na tua porta, batendo, é do coração. Se você não vencer esse pecado, você vai ser prisioneiro dele, escravo. Você precisa de resisti-lo. Ele não resistiu, matou seu irmão. Vocês percebem que Deus, Ele faz o que é impossível, para nós fica uma porção também? A obra de Deus não é uma mágica que você virou crente e Ele vai te levar para o céu de qualquer maneira. É uma obra maravilhosa. Em Cristo Ele quitou nossa dívida. Mas tem um problema conosco sério, sabe qual que é? É que dentro de você e de mim, a inclinação para o mal não morreu. Ela está aí dentro de você, de mim. Dentro de nós, o mal está subjugado,
mas ele espera a oportunidade de manifestar. Por isso, que o homem e a mulher de Deus tem que continuamente orar e vigiar para subjugar o mal, porque senão ele se levanta e se apresenta. Senão ele fala, vou tomar conta da casa. Nós temos que ter domínio. Por isso que Paulo fala, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Em você, o mal não acabou. Ele foi dominado, mas não foi exterminado. É triste, não é? Mas é profundo e verdadeiro. Não existe essa mágica. Eu virei agora um santo que nunca mais vou errar. Eu virei agora uma pessoa transformada. Virei outra pessoa. Nascer outra vez é isso. É virar outra pessoa. Mas não por mágica. É por desejo forte, constante que a fé promove. É você insistentemente falar, Senhor, eu tropecei ontem, antes de ontem, mas me ajuda que eu veja se eu não tropeço hoje. É o desejo de acertar, essa vontade de ficar perto. É isso que diz a nobreza, é isso que é caráter cristão. É isso a nobreza do cristão. Ser cristão não é fácil, ser pecador é fácil. Ser pecador, a coisa mais fácil do planeta é ser pecador. Qualquer idiota, qualquer estúpido sabe ser pecador. Não tem que fazer força para nada. O pecado vem até o homem vai até ele. É o encontro agradável, a carne regozija. Qual a dificuldade do homem pecar? Qual a dificuldade que a mulher tem para pecar? Ser pecador é para os fracos. Ser santo é para aqueles que têm a força de Jesus Cristo dentro dele. Ser santo, irmãos, é coisa sobrenatural. É alguma coisa fora da condição humana. Não é humano isso aqui. É você ver o mal, a sua carne desejar o mal. Você fala com ele, você deseja, mas eu não deixo. Eu estou no domínio. Eu nasci outra vez. Jesus Cristo é o meu pastor agora. Eu não posso mais contra. Nossa amizade não pode mais ser quebrada. Não vou deixar nenhum espírito entrar na relação minha com ele. Eu conheço como que ele trabalha. É isso que Paulo viu aqui. Olha a sutileza do adversário. Não chegou com chifre, nem trouxe um garfo na mão. Colocou um grupo e outro grupo. Uns admirando um, outros admirando o outro. E o espírito caído aproveitou. Ele gosta de Paulo, esse grupo é de Paulo, esse é de Apolos. Aí o espírito começou, fortalece esse grupo para gostar mais de Apolos. Fortalece isso para gostar mais de Paulo. Paulo podia falar, o grupo que é do meu lado, vem cá comigo. Quem é de Apolo, fica para lá. Mas ele já era um homem maduro, já não era mais infantil, já não lutava com as milícias da carne. Seu olhar espiritual já estava aberto, ele percebeu quem estava trabalhando ali. Vou contar para vocês uma lenda, mas vai explicar isso aqui. Dizem que tinha um grande viveiro metálico, aramado, que tinha um grupo de araras azuis e um grupo de araras vermelhas. Mas um dia veio um vento tão forte que jogou aquele viveiro no chão, e as araras, os irmãos sabem, quando ela está pousada, ela se locomove muito pelos bicos. O bico ela usa para se locomover. E ela foi se mexer, que ela caiu, a arara vermelha pegou a arara azul, pegou o bico nela para se apoiar. Machucou a arara azul, ela revidou com outra bicada. A outra arara azul pegou uma arara vermelha porque caiu, foi se apoiar nela, e foi uma confusão ali dentro que as araras azuis e as araras vermelhas não se entendiam mais. Acabou a paz delas. Mas o problema não estava na cor da pena, estava na força do vento. Isso é lenda, mas os irmãos vão entender isso. Como que a estrutura do mal trabalha. Foi pegar exatamente aonde o dom de Deus se manifestava, de forma diferente, de Paulo em Apolos. Foi ali que ele foi entrar. Vocês percebem como ele quer pôr a cunha, como ele quer fazer divisão, como nós temos que ter maturidade. Por isso que ele falou assim, eu podia ensinar para vocês muitas coisas profundas, porque ele tinha gabarito para isso. Ele podia ministrar coisas que ninguém nunca ministrou, e ele mesmo não ministrou, mas deixou uma passagemzinha rápida mostrando que ele poderia fazer isso. Eu poderia ensinar vocês muito mais, mas eu não vou, porque eu encontro vocês muito infantilizados. Agora olha que eu encontro aqui, um discutindo se é de Paulo ou se é de Apolos. Quem que é Paulo?
Ele não poupou Apolos também. Quem que é Apolos? Eu plantei, Apolo regou, mas a planta estava morta. Se Deus não desse vida para aquela semente, ela estava morta. Não adiantava eu plantar, não adiantava eu regar. Quem dá vida é Deus. Vocês estão olhando para o lugar errado. Olha para o autor da vida, não olha para os empregados, olha para o patrão. Vocês entenderam, irmão? Nós somos totalmente, às vezes, levados por esses ventos estranhos. Começamos a discutir. Tem uma fábula. Diz que a zebra estava junto. E uma zebra falou: olha, eu sou zebra preta de listra branca. Outro grupo falou assim: eu sou zebra branca de listra preta. E foi uma confusão a partir daquele momento, porque eles não se entendiam mais se era zebra de lista branca de lista preta ou se era preta de lista branca. É assim que nós somos tratados pelas forças antagônicas. Permeia o nosso meio com coisas que parecem insignificantes. Daqui a pouco, uma grande contenda. Vocês já viram que teve contenda que nasce aparentemente do nada? Tem coisas que surgem e não tem muita importância, mas começam os debates inúteis. Daqui a pouco rompe-se uma amizade, rompe-se o convívio de uma igreja, rompe-se a comunhão de um povo. Paulo falava: eu não vou falar com vocês como se vocês fossem espirituais. Vocês não são. Eu tinha vontade de falar, mas eu não posso falar. Eu vejo vocês perdendo tempo com detalhes insignificantes. Tem irmãos que brigam com outro. Pega um texto na escritura, faz um cursozinho michuruca na internet, hein? Pega umas aulinhas aí, michuruca, e começa a discutir detalhes filosóficos da escritura, que não interessa nada na salvação. Detalhe, tem uns que estão mais sabidos, estão estudando hebraico, estão discutindo a origem hebraico. Essa palavra hebraica quer dizer isso, mas não tem santidade, não tem busca interior, não tem oração. Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? É aquilo que aconteceu no passado. Eles estão coando mosquito e engolindo camelo. Que Deus ajude que você não engula camelo. Pode coar os mosquitos, mas não engula camelo não. Vamos centrar nossa vida na palavra de Deus. Sair de debates inúteis. A internet hoje é um campo fértil para fazer discussões infrutíferas e inúteis. E os antagônicos da obra de Deus se aproveitam. E lamentavelmente alguns irmãos dão crédito a essas pessoas, dando audiências para a Ibope. Bom seria que todo mundo cancelasse as inscrições, nunca assistisse em coisas tenebrosas. Quem quer fazer divisão, não tem o Espírito Santo neles. É fácil. Quem é de Deus une, quem não é de Deus separa. Sabe qual é a regra do inimigo? É separar, dividir para conquistar. Jesus, ele veio exatamente quebrar o elo. Ele estava rompido. Ele veio fazer isso. Ele veio conectar o homem com Deus. A conexão aconteceu com ele. É a proposta de religar. A religião é isso, é religar o homem com Deus. A proposta dele conosco é essa, é nos religar com ele cada vez mais. E é assim, nós vamos nos conectando com ele, e na medida que nós vamos nos dedicando nessa conexão, vão surgindo coisas novas em nós. Se nós tivermos comunhão, tiver busca, todas as vezes que o homem velho, a mulher velha, vocês entendem, é uma linguagem única, quiser se levantar, você está vigilante. Opa, não, eu não vou deixar não, eu vou continuar aqui, no meu posto de vigilante. Porque a vida inteira o inimigo só conseguiu vitória nas brechas que o homem deu. Vocês nunca viram o inimigo vencer o povo de Deus quando eles estavam fiéis. Pode ver a escritura, abra de Gênesis e Apocalipse. Houve ocasião sim que Deus permitiu que o inimigo tentasse a Jó, mas Jó venceu ele. Agora, nunca um homem de Deus perdeu uma guerra na fidelidade, nunca. Todas as vezes que o inimigo venceu, porque ele achou brecha. Eu estava lendo ali no banco agora, antes de subir aqui, Rabizak, general assírio, e ele foi lá em Jerusalém afrontar o povo de Deus. Estava lendo ali agora. Falou com eles em judaico: olha, não confia no seu rei
E nem confia nos egípcios, que eles têm cavalo, mas olha, meu rei já acabou com os povos todos em redor, hein? Aí eles, com medo dos homens que estavam em cima dos muros ficar atemorizados, falou com ele: não fala assim, fala com a gente em siríaco, porque a gente conhece o siríaco, não fala em judaico. Aí ele gritou bem alto em judaico: eu vou falar em judaico que eu quero que todo mundo escuta. Aí ele cometeu o erro dele, desafiou a Deus. Quem é o Senhor para você confiar nele? Quem é o Senhor? Ele estava com autoridade sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha que ficar desobediente. Mas quando ele afrontou o Deus do povo de Israel, a coisa mudou. Tem um segredo nessa pregação para alguém aqui. Você vai entender esse enigma, mas é um enigma que Deus vai te passar. Você tem passado umas derrotas aí por sua desobediência, mas porque seu inimigo se alegou tanto, Deus vai mudar essa história por esses dias. Glória ao Senhor. Você vai mudar a chave aí. Como ele está cantando tanta vitória, agora ele vai ficar em silêncio. Irmãos, quando ele desafiou o povo, ele se vestiu de saco e cinza. Só que lá dentro daquela cidade tinha um homem de Deus. E aonde tem homem e mulher de Deus, pode ter certeza, tudo pode mudar. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Aquela noite aconteceu uma coisa que eu nunca mais li na Escritura que tivesse acontecido nessa proporção aqui. De noite, quando todo mundo estava dormindo, desceu um anjo do céu. Vocês conhecem essa passagem bem. Ele foi lá no arraial dos assírios, com uma espada na mão. Ele matou 185 mil soldados. Quando amanheceu o dia, só tinha cadáveres. Cadáveres espalhados ao redor. Os valentes. O rei, tão famoso, assassinado pelos seus filhos. Tudo acabou em nada. A brecha que ele tem são nossas divisões, são nossas fraquezas. Se nós estivermos unidos na comunhão, na paz, na bendita palavra de Deus, não havendo brecha, não tem entrada para ele. Vamos fechar as brechas, irmão. Vamos fechar as nossas brechas. O servo de Deus, quando foi para Jerusalém, a proposta dele era fechar as brechas do muro e reconstruir as portas. Hoje tem um convite aqui, lançado no coração de quem quiser receber. Vai reconstruir os muros, vai reconstruir as fendas, vai consertar as portas que estão queimadas. Tem portas que estão queimadas. Tem portas aqui, ó, que as entradas foram queimadas. Vai consertar as portas queimadas. Vai consertar os muros fendidos. Vai na tua família, no teu ministério, aonde você estiver ouvindo essa palavra, no meio dos teus amigos, no meio dos músicos, na tua igreja, aonde você estiver, ajude a consertar os muros, para que o inimigo não suba nas brechas, e pegue ele, e pegue você também. Vocês não andam segundo os homens? Aí, irmãos e irmãs, que deu neles uma doutrina bem dada. Ele fala: nós somos cooperadores de Deus. Ele se punha assim como um trabalhador, um empregado. Nós somos cooperadores de Deus, mas vocês, e ele engrandece a igreja e se abaixa. Nós somos cooperadores de Deus, mas vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Você percebe qual que é o compromisso do ministério? Esse é o compromisso nosso, de todos que ministram a doutrina. É construir Cristo no coração da igreja pela exposição da palavra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento aí, ó, é a rocha viva que acompanhava aquele povo hebreu no deserto. E a rocha jorrou água quando ela foi ferida. E ela, ferida na cruz, jorrou o Espírito Santo, que foi derramado lá por sobre aqueles homens,
está sendo aspergida até hoje sobre aqueles que creem na palavra de Deus. Essa rocha poderosa, que Paulo fala sobre ela, Pedro fala sobre ela. Muitos acham que quando Jesus falou, Pedro falou para ele: quem dizem que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo de Deus. E Cristo falou com ele: e tu, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre essa pedra que agora te foi revelada, e sou eu vou edificar a minha igreja. Essa igreja edificada nessa rocha viva que Paulo fala aqui. Eu coloquei o fundamento, a rocha. Eu mostrei para vocês aonde vocês vão construir. Constrói em cima de Jesus, senão vocês estão perdidos. Quem constrói em cima da areia, quando cai a chuva, corre o vento, corre o rio, sopra o vento, a casa vai cair. Mas se você construir em cima dessa rocha, você não vai perder a construção. E fala uma coisa aqui tão profunda e tão bonita. Olha bem: se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vocês entendem isso aqui? Olha, conhecendo Jesus, buscando a salvação, crendo na palavra, você se batizou, crê em Jesus. Agora veja, que tipo de construção você vai fazer em cima desse fundamento aqui? É de ouro a sua construção? Eu acho que Paulo construiu o edifício de ouro, ou de diamante, não sei. Prata, olha aqui, ó. Ele vai começando pelos melhores, ó. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vocês entendem isso aqui? Tem pessoas que são cristãos, mas tem uma construção espiritual muito pobre na sua forma de viver, na sua dedicação à vida espiritual, na sua inclinação às coisas santas, não se interessa por quase nada. O pecado não consegue dominá-lo. Louvado seja Deus, continua crente em Jesus, mas por outro lado é um crente que não dá muito fruto, está tolhido, amarrado. O inimigo não consegue vencê-lo, mas também não deixa ele fazer nada porque não reage. Ele está sendo conduzido, vai construindo. É um homem ou uma mulher impaciente, intolerante, não gosta de orar, não vai ao pecado. Maravilhoso, maravilhoso, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Eu sou crente, louvado seja Deus. Levanta a mão para o céu. Foi Jesus que te fez crente, pelo sangue dele na cruz. E você aceitando, você virou crente. Está muito bom, mas pode melhorar. Pode melhorar. Você pode melhorar muito, muito. Você pode fazer com que a sua vida sofra uma mudança de rota muito grande, começando a construir com ouro. Se não der por ouro, põe prata. Se não der prata, põe umas pedras preciosas. Mas feno não, palha não, madeira não. Sabe por quê? O fogo vai provar cada obra. Sabe o que é isso aqui? Virão as provações, os tempos difíceis, e a nossa construção pode ficar perdida. O que afinal é isso? Eu estou perdendo a salvação com esse texto bíblico? Nesse texto não. Nesse texto aqui ele está falando de galardão. É que eu poderia chegar perto do Senhor e mostrar para ele, olha, ele ia mostrar perante todos, olha tudo que você fez, está tudo anotado aqui, ó. Eu sei tudo que você fez. Olha, tudo está escrito. Entra para o meu repouso, mas fica naquele lado ali, é não linguagem, hein, isso aqui. Vou te colocar para ficar governando sobre 10 cidades, por tudo que você fez. Já leram isso aí? São os galardões. Você vai receber galardão. E você? Você está salvo. Mas olha, você não foi bem aqui, hein? Olha aqui, ó. Você não foi bem ali. Na sua casa você não foi como você devia. Eu esperava mais de você com sua mulher. Olha, com seu esposo eu esperava que você fosse melhor. Com seu filho, eu esperava mais de você no seu trabalho, hein? Eu vi o que você fez lá. E você não consertou, não voltou atrás. Ninguém viu. Mas nós vamos fazer um acerto de conta hoje. Perdeu o galardão. Vocês acreditam que nós temos aí um galardão a ser conquistado? É isso que Paulo está ensinando.
Cada um vê o que quer construir. Tem pessoas que se esmeram ao máximo. Sabe o que fala em Hebreus? Teve pessoas que se dedicaram tanto ao Senhor que eles podiam ser libertos, mas não aceitaram. Não, eu vou ficar onde eu estou. Não que eles queriam morrer, mas para ser liberto eles tinham que negar alguma coisa da fé. Eu falei, não, eu morro, mas eu vou encontrar com o meu Senhor do outro lado, e eu vou mostrar para ele que o meu amor por ele, dessa vez, é para valer. É o que Pedro fez. A história da testemunha, a Bíblia testifica isso. Eu não sei como, há muitas lendas aí, mas a Bíblia fala que Pedro e Paulo morreram assassinados. Vocês podem ver que nenhum dos dois fala mais com medo da morte. E quantos morreram? Não fugiram para ter um melhor galardão. Nós não estamos ainda como... Vocês não resistiram ainda até a carne, até o sangue. Nós estamos resistindo por enquanto contra a tentação, ainda não chegou o tempo da perseguição final. Você não quer trocar um pouco do seu material hoje nessa palavra? Fazer um propósito com o Senhor? Hein? Pega umas mercadorias novas e vai começar uma construção nova. Antes que o fogo queima a palha, queima a madeira, põe material bom nessa obra. Em cima dessa plataforma sólida, essa rocha viva, construa coisa. Paulo fala, Pedro fala, a rocha viva, a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram, aqueles homens que eram religiosos, não aceitaram ele. Ela foi colocada por cabeça de esquina. Quem quer construir, se não construir em cima dela, vai perder tempo. Fora de Cristo não tem nenhuma construção que dura. A morte ceifa a vida, e se não tiver construído alguma coisa em Cristo, tudo está perdido. A construção nossa só existe após a morte. Se foi, aqui tem construção aqui de mansões, fazendas, indústrias, mas depois que morre, pode espernear o que quiser, não dá nenhuma voz de comando mais, não toma decisão mais no conselho da empresa, não dá ordem na fazenda, não dirige o carro, não entra na casa, e tem casa até abandonada. Eu vi um dia desse a busca pelas mansões abandonadas, e não tinha nem sequer herdeiro, outros tinham herdeiro e ficaram brigando pela herança. Tudo acabou. Construção boa você faz em cima dessa rocha chamada Jesus. Não entre em divisão, não entre em contenda, não use palavras brutas. Cuidado com o seu juízo, porque o juízo que você fizer contra alguém, Deus vai te julgar com o mesmo rigor e com medida sacudida. O peso que você pesar, você vai ser pesado nele. A medida que você medir, você vai ser medido nela. A misericórdia que você tiver, Deus te dará duplicadamente, quadruplicadamente a misericórdia. Por isso que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Quem é sábio não fica pondo todo mundo dentro do seu prisma de visão para condenar. Fica quieto. É mais fácil ser misericordioso do que ser rigoroso demais. Não seja demasiadamente injusto, porque te destruirias antes do tempo. Tem pessoas que usam um rigor excessivo de justiça com todo mundo, mas ele mesmo está cheio de limitações. Nós estamos repletos de limitação. Voltemos a lembrar disso. O mal e você, infelizmente, estão ligados. Nós e o mal temos uma sociedade nefasta. Só vai morrer o mal definido, está dominado. Ele vai morrer, sabe quando? É quando você tombar. Aí o mal realmente não pode mais operar, porque a natureza humana vai ser dissociada da natureza espiritual, e aqui ela vai para o pó. E nessa natureza espiritual não haverá mais memória do mal, pela palavra do bem. Aqui vai estar a purificação dos santos. Nós vamos nos encontrar por breve na Universal Assembleia dos Justos Aperfeiçoados na Palavra, com vestes brancas, com um novo tipo de visão do mundo, desse novo mundo. E essa é a proposta do Evangelho da Graça. E fala mais, se alguém destruir o templo de Deus, eu posso interpretar isso de muitas maneiras, mas vou interpretar isso aqui espiritualmente.
Porque é isso que estava acontecendo em Corinto. O inimigo, ele estava destruindo o templo de Deus em Corinto. Vocês entendem isso? Ele conseguiu infiltrar uma divisão lá dentro, que o templo de Deus seria dividido, rachado no meio. Daqui a pouco não ia ter obra de Deus mais, é um para um lado, outro para o outro. Isso não é obra de Deus? É isso exatamente o que ia acontecer. Ele ia destruir o templo de Deus, que era aquela igreja local em Corinto. Por isso que veio Paulo com a espada afiada e cortou o laço do passarinheiro. Quem destruiu o templo de Deus será destruído. E esse destruidor de templos, já o dia dele se aproxima. Pedro, não dormita, já chega por aí o tempo dele. Destruidor de templos. Você nunca permita divisão onde você está. Não seja sua voz nunca solidária com alguém que quer fazer divisão. Nunca entre em partidos, nunca entre em questões controversas. Seja um homem ou mulher pacificadora. Que a sua voz, que a sua conduta, Deus possa olhar para você e falar: eu me folgo com a minha filha, me folgo com o meu filho. Porque onde ele está, a paz. Jesus, por onde ele passou, a paz reinou. Aonde ele entrava, quando ele saía, o ambiente era de paz. E onde você entra? Quando você vai embora, qual o ambiente que fica lá? Faz uma avaliação aí, porque se não for de paz, pega essa palavra hoje e leva para o seu coração, para a sua casa, guarda-nos contigo essa palavra. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Eram os conflitos. Paulo, ele esteve na Grécia. Os irmãos sabem, ele esteve lá em Atenas, um centro nervoso da filosofia. Discutiam tudo. Aquele povo sabia tudo, só não sabia o principal: como entrar no céu. Não sabia. Paulo, entrando lá, viu ali uma imagem enorme. Os irmãos conhecem essa passagem. Há um Deus, supostamente um Deus desconhecido, porque eles não queriam ofender algum Deus que porventura eles não conhecessem. Colocaram a imagem a um Deus desconhecido. E Paulo sabiamente perguntou: sabe essa imagem aqui, esse Deus desconhecido? Esse é o meu Deus. Ele podia reprovar: vocês estão fazendo uma imagem. Mas a sabedoria divina ele usou. Por isso que ele pergunta aqui: a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Eles tinham tanta sabedoria e adoravam tantos deuses. Paulo falou: esse Deus aqui é o meu Deus. Eu quero falar sobre ele com vocês. Eu sei o nome dele. O nome dele é Jesus. E anunciou Jesus para eles. Coisa linda, né? Usando da própria fragilidade deles, fortaleceu a eles. Paulo falava: eu anuncio Jesus Cristo crucificado, que é uma loucura para os gregos, porque os gregos, eles ali que era o berço da filosofia e daquelas grandes Olimpíadas. Esparta, uma cidade famosa pelos seus soldados valentes, bem treinados. De criança, a mãe entregava o menino para o estado, ele era treinado a pegar a espada desde cedo. Era um verdadeiro cão de guerra. É assim que vivia aquele povo. Ou nas discussões filosóficas, ou dentro das arenas de batalha. Eles não conseguiam entender esse Jesus que morre na cruz, que deixa se matar e não mata. Eu anuncio Jesus crucificado, que é loucura para os gregos e um escândalo para os judeus, porque igualmente os judeus não aceitaram esse Jesus crucificado, e nós aceitamos ele crucificado e crucificaremos a nossa natureza com ele na cruz. A cruz de Jesus, ela já ficou para trás, mas simbolicamente nela nós crucificaremos a nossa natureza humana também. Dentro de você mora alguém que não é bom, mora alguém que é bom. Claro que isso aqui não é que tem duas pessoas, não é dupla personalidade, é uma figura de linguagem. Nós temos aí essas duas naturezas se dividindo conosco. A natureza humana nossa,
facilmente inclinada para o mal. Qualquer movimento falso, o pecado, ele quer se apresentar. Ele está ali esperando. E o ser espiritual está aqui em comunhão. Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Sabe por que nós chamamos sangue de Jesus? Quando os animais eram mortos, já expliquei isso aqui, quando os animais eram mortos, por misericórdia divina, Deus transferiu o pecado daquela pessoa para o sangue do animal sacrificado. Era uma forma dele intermediar o problema até chegar o tempo da graça. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que ele fez? Transferiu para o sangue dele todos os pecados nossos, até nós ir embora daqui. Por isso que nós falamos, Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, eu estou transferindo para o sangue dele o pecado meu. E como ele foi transferido, eu não tenho dívida mais a pagar. Eu tenho agora a minha quitação e o meu dever de permanecer fiel até o fim à fé, para que eu não apostate da fé. Deus seja louvado. Venha cá o irmão fazer oração de agradecimento. Unidos oremos a Deus. Glória a Jesus, bendita tu. Nosso eterno Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu santo e amado e adorado Filho, a tua amada igreja, a tua eleita, volta aos teus pés em ato de engrandecimento, a tua majestade divina. Graças te damos, Senhor, por essa preparação gloriosa de mais um dia estarmos dentro da tua casa, aonde elevamos a ti o nosso louvor, elevamos a ti o nosso glória, viemos ofertar a ti, Senhor. Na verdade, que pequenos e fracos que somos, mas nós te rogamos e te pedimos, Senhor, e tu respondeu pela tua palavra. Graças te damos pelos hinos que foram cantados, graças te damos pela oração de rogo, de súplica que foi elevada ao trono da tua misericórdia. Senhor, te agradecemos pela comunhão da tua amada igreja, te agradecemos, Senhor, por todo o bem, pela tua plenitude, pela tua presença e pela paz que invade a nossa alma e o nosso coração. Maiormente, Senhor, somos agradecidos a Ti pelo conselho santo da Tua santa, poderosa e infalível palavra, palavra que é a semente dentro do nosso coração. Senhor, dá um crescimento nessa semente dentro do nosso coração, que essa palavra possa dar fruto de honra, glória e louvor ao Teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, aleluia, que não haja dissensão na igreja, mas aleluia, como está escrito, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, aleluia, que essa união venha cair dentro do nosso coração, dentro dessa casa de oração, e aonde alguém está participando desse santo culto, que possa haver união nos casais, nas famílias, aleluia, e o seu nome será glorificado. Graças te damos por tudo, no nome consagrado de Jesus Cristo, teu Filho, bendito a toda a eternidade. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos cantar o hino 222.